Daí, pessoal, mais uma resolução. O Conselho Monetário Nacional, CMN, determinou novas regras sobre o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito a partir do mês de agosto de 2011. Com isso, o pagamento mensal não poderá ser inferior a 15% do valor total da fatura. Em dezembro daquele ano, outra alteração foi efetuada. Daí em diante, o valor mínimo a ser pago seria de 20% da fatura. Um determinado consumidor possuía no dia do vencimento 1º/3 de 2012 uma dívida de R$ 1.000 na fatura do seu cartão de crédito. Se não houver pagamento do valor total da fatura, são cobrados juros de 10% sobre o saldo devedor para a próxima fatura. Para quitar sua dívida, optou por pagar sempre o mínimo da fatura a cada mês e não efetuar mais nenhuma compra. A dívida desse consumidor em 1º/5 de 2012 será de... Bom, então aqui, nesse primeiro parágrafo, tem a informação de que a partir de agosto de 2011, então vou colocar aqui, agosto de 2011, o pagamento mínimo é de 15%. Vou anotar aqui as informações do exercício, fazendo um resumo. Pagamento mínimo é de 15% do total. Aí diz que em dezembro daquele ano, ou seja, em dezembro também de 2011, esse pagamento mínimo se alterou para 15%. Aliás, se alterou para 20%, né, em dezembro daquele ano. Então, agora o pagamento mínimo passou para 20% do total da fatura. Ok. Aí diz que um consumidor está com vencimento para o dia 1º/3 de 2012, uma dívida de R$ 1.000. Bom, então isso é depois de dezembro de 2011, né? Dia 1º/3 de 2012. Então, dia 1º/3, olha aqui, dia 1º/3 de 2012, 1º de março, o que acontece aqui? Eu tenho uma dívida de R$ 1.000. Se eu efetuo o pagamento desses R$ 1.000, a dívida está toda solucionada, está toda paga, e aí eu reinicio um novo crédito. Bom, então aqui eu tenho R$ 1.000 para o dia 1º. Ficou decidido que ele vai, para quitar sua dívida, sempre pagar o mínimo. Bom, aí o mínimo, olha só, passa a ser agora 20%. Foi a última decisão do Conselho Monetário Nacional. Então, eu vou pagar 20% de 1.000. Então, eu já vou calcular aqui, 20% de 1.000. Esse vai ser o meu pagamento. 20% de 1.000, bom, isso aí dá para fazer intuitivamente, né? São 200. Então, ele vai fazer o pagamento de R$ 200. Caso eu tenha dúvida, eu calculo, 20% é 20 por 100, e aí multiplica por 1.000. É assim que se calcula 20% de 1.000. 20% vezes 1.000. Cancela zeros aqui, 2 e 2. E aí fica 20 vezes 10, 200. Ok. Então, eu tenho que o pagamento realizado nessa data é de R$ 200. Muito bem. Então, nota que ficou um saldo, ficou uma dívida vou pôr assim, um saldo devedor de R$ 800. E aí ele coloca que quando não há o pagamento total, há o pagamento de uma parte, são cobrados juros de 10% sobre o saldo devedor. Então, esse saldo devedor vai gerar aí 10%. Então, eu vou colocar aqui, 10% do saldo, 10% de 800.
Bom, e aí? Bom, 10% de qualquer coisa, né, é fácil de fazer, é só deslocar a vírgula uma casa para dentro. Ó, a vírgula está aqui no 800, eu quero 10% de 800, eu vou deslocar a vírgula uma casa para dentro. Ó, e aí eu fico aqui no 80. Então só desloca uma casa, né, o mesmo que dividir por 10. Ou então tu faz 10%, 10 por 100 vezes 800 também. Tu vai calcular 10% de 800. Então 10% de 800 deslocou a casa, dá 80. Então aqui eu tenho um juro de R$800. Bom, então significa que para o próximo mês, olha o que vai acontecer aqui, ó. No próximo vencimento é dia 1º/4/2012. O que vai acontecer? Bom, o meu vencimento será de 800 mais... Aqui eu coloquei... Deixa eu consertar aqui que ficou 80 aqui, né? 10% de 800 é 80. Eu coloquei 800. Tá. Então, para o próximo mês, olha o que acontece. Eu tenho vencimento dia 1º/4/2012. Eu tenho os 800, que era o saldo devedor, mais o juro de 80, eu fico com 880. Então, o meu pagamento aqui deve ser, vai vir na fatura, R$880. Ok. E aí, nota que ele sempre decide pagar o mínimo possível. O mínimo, nós vimos que é 20%. Então, vou calcular aqui, ó, 20%. De 880. E aí tem mais de uma maneira de fazer esse cálculo, né? 20% de 880. Eu posso calcular 10%, que é só deslocar a vírgula e multiplicar por 2, né? 20%. Ou eu posso usar aquela técnica, eu vou fazer aqui embaixo, no rascunho. 20% de 880 é 20%, 20 por 100, vezes 880. Olha só, 20% de 880. Cancela esse zero com este zero aqui, outro zero aqui em cima com esse outro zero aqui embaixo. 2 sobre 1 é 2, isso é o mesmo que 2 vezes 88. E 2 vezes 88 dá 160 com 16, 176. Então aqui eu tenho R$176. Então esse é o meu pagamento, 20% de 880, R$176. Bom, aí eu tenho que ver o saldo devedor, né? Vai aqui ficar um saldo também. Saldo devedor. O saldo devedor resulta do quê? Vou fazer aqui no canto, ó. 880, que era a minha dívida toda, menos o pagamento de 176. Então aqui eu tenho 10 menos 6 é 4. Aqui eu tenho 7 menos 7, 0, que cedeu, ficou 7, 7 menos 7, 0. E aqui eu tenho 8 menos 1, 7, 704. Então, meu saldo devedor baixou para R$704. Muito bem. Para o próximo mês, eu tenho que colocar 10% desse saldo devedor. Então, 10% de 704. Bom, aí lembra, né? 10% é deslocar a vírgula para a esquerda de uma casa. A vírgula no 704 está nessa posição, deslocando uma casa para dentro. Fica aqui no 70,4. Então, aqui eu tenho 10%, 70,4, ou R$70,40. Ou então, para o próximo mês, que é o que ele está pedindo, dia 1º/5/2012. Olha aqui, ó. Ele quer saber a dívida em 1º/5/2012. Então, o que será essa dívida? Bom, será ali os 704 mais R$70,40, que é a multa ou os juros.
Aqui eu tenho 40, 4, 0,7, 7 e aqui 7. Então tenho 774 com 40 centavos. Esse é o total da dívida dia 1º/5, e aí eu vejo isso na alternativa D. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.